Então, nessa aula de hoje, nós iremos ver uma última forma de analisar a dispersão em um conjunto de dados, que é o coeficiente de variação, e vamos tratar um pouco das separatrizes. Para começarmos, então, coeficiente de variação. Ele também é uma medida de dispersão, assim como a variância e assim como o desvio padrão. Só que com um complemento a mais. Ele mede essa dispersão dos dados em relação à média. Ou seja, quando você vai calcular um coeficiente de variação, você está pegando o desvio padrão e está dividindo o desvio padrão pela média e multiplicando isso por 100. Então, você terá um percentual de variação desses teus dados. Por que que esse coeficiente de variação é interessante? Porque quando a gente fala de desvio padrão, de variância, para obter esses dados, tanto desvio padrão quanto variância, a gente obtém sempre em uma mesma unidade de medida, certo? Ou em metros, ou em centímetros, ou em quilômetros, ou em quilogramas, enfim, as mais variadas tipos de unidade de medida. E se eu quero comparar a variação entre dois tipos de dado, é preciso que esses dois tipos estejam em uma mesma unidade de medida. No caso do coeficiente de variação, não necessariamente. Por exemplo, nós temos aqui a média das alturas de um grupo de indivíduos e o desvio padrão dessas alturas. Nós temos aqui a média do peso, da massa de algumas pessoas e o desvio padrão dessa massa. Se eu for analisar o desvio padrão, não tem como eu comparar o desvio padrão dessas duas informações. Por quê? Porque elas estão em unidades de medida diferente. Eu tenho aqui centímetros, não tem como eu comparar com quilogramas. Quando eu calculo o coeficiente de variação, olha o que acontece. O coeficiente de variação era o desvio padrão dividido pela média vezes 100%. Quando eu efetuo essa divisão, automaticamente, aqui era centímetros, aqui era centímetros. Automaticamente, centímetro por centímetro, simplifica. Então, aqui eu passo a ter somente um número, que nesse caso é o 4%. E nesse caso aqui, é 15%. Ou seja, agora eu posso comparar as duas informações, porque são dois números expressos na forma percentual. E aí eu percebo o quê? Que esses dados aqui são muito mais dispersos do que estes dados aqui. Dispersos sempre em relação à média. Ok? Medidas de posição relativa. Então, tanto a média como o desvio padrão, elas podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados. Por quê? Porque elas podem ser afetadas de forma bem significativa quando eu tenho valores muito distantes dessa média. Às vezes eu tenho um conjunto de dados muito próximos uns dos outros e do nada tem um muito grande que está muito distante dos demais. Então isso afeta muito a questão tanto da média como do desvio padrão. Então apenas esses dois valores não dá para se ter uma ideia da simetria ou da assimetria da distribuição de dados. Simetria e assimetria, quando a gente fala, se eu fosse falar assim em questão de gráfico, né? É como se eu tivesse os dados partindo daqui e aqui conclui a informação dos meus dados. Então, pegando a média desses dados, eu tenho que aqui esses dados têm informações simétricas. Esse tipo de gráfico ele é simétrico em relação à média. E pode acontecer de eu ter o quê? De eu ter aqui uma média. Aqui eu ter as informações antes da média. E aqui depois da média, essas informações se estenderem muito. Então aqui eu tenho um tipo de situação onde
esses valores eles são assimétricos em relação à média. Mas, enfim, por esse motivo, de essas informações não serem suficientes para ter um panorama legal dos dados, que surgem outros tipos de você conseguir organizar esses dados e ter informações acerca deles, que são os chamados quantis. Nós vimos anteriormente o que? A mediana. O que é a mediana? Ela pega metade dos dados para um lado, metade dos dados para o outro, ok? Então, ela está dividindo os dados ao meio. E essa medida chamada de mediana, ela é uma medida que a gente chama de medida resistente. Resistente porque ela está bem no meio ali do conjunto. Então, ela representa, de certa forma, muito bem os dados que estão ali. Quando a gente fala de quantil, a gente não vai mais só pegar esse conjunto de dados e dividir somente em duas partes. A gente pode dividir esses dados em mais partes. E essas mais partes que a gente divide são os chamados quantis, ou quantis de ordem, ou p-quantil. Geralmente, esses quantis são indicados pela letra Q de P. E quem que é o P? O P ele é uma proporção qualquer do teu conjunto de dados. Essa proporção qualquer tem que variar de 0 a 1. Porque, vejam bem, eu não tenho nenhuma informação, estou lá no começo do meu conjunto, ou o máximo 100% dele, que é lá no final. Por isso, essa variação de 0 a 1. De modo que 100% das observações sejam menores do que esse Q de P. E aí, esses quantis, alguns deles recebem nomes especiais, que são os percentis. Temos também os quartis. E temos ainda o decil. Nós vamos ver cada um deles, mas de certa forma funciona assim. Quando eu pego o meu conjunto de dados e eu quero separar ele em percentuais, de 1 em 1%, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 5 em 5, eu tenho uma situação de percentil. Ou seja, eu estou dividindo de forma proporcional, tá? Isso é muito importante frisar. Quando eu falo de quantil, se eu optar dividir toda a amostra em pedaços de 10%, então, cada um desses pedaços tem que ter 10%. Eu não posso ter uma parte com 10, outra parte com 5, outra parte com 12. Não, eu divido todos os dados nesse mesmo percentual sempre. Então, quando se fala do percentil, quer dizer que eu posso dividir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3 e assim por diante. Quando falar de quartil, quartil vem da ideia de quarto, de quarta parte. Então, quando nós falamos dos quartis, nós estamos falando de pegar o seu conjunto todo de dados e dividir ele em 4 partes, que são os quartis, que representam 1/4 ou 25% dos teus dados. E o decil, como eu citei aqui de exemplo, 10%, ou seja, você divide os teus dados de 10 em 10%. Vamos ver cada um deles então. Então, o primeiro que nós temos são os percentis. Os percentis eles são medidas de posição, ou seja, a medida de um determinado valor em determinada posição do teu conjunto de dados. Eles são denotados por P de 1, P de 2, P de 3, P de 4, até o P99, que divide os teus dados em 100 grupos. Ou seja, cada um dos grupos contém 1% dos teus dados. Por exemplo,
O termo de número 50, o percentil de número 50, ele representa o quê? Ele representa cerca de 50% dos valores abaixo dele e 50% dos valores acima dele. Esse nosso percentil, o nosso P50, ele é quem? Ele é justamente a nossa mediana. Então, o percentil é aquela medida dentro do teu conjunto de dados que ela representa o valor daquela medida naquela posição, sempre associado a percentual. Por exemplo, para determinar um percentil, eu preciso saber em que posição esse percentil se encontra. Porque vejam bem, eu estou pegando todos os dados e eu estou separando esse conjunto de dados em pedacinhos de 1%. Então, não necessariamente o percentil que está na posição 5 representa os 5%. Talvez estar na posição 5 em um conjunto de 10 dados, ele está representando 50%. Ok? Então, para encontrar a posição desse teu percentil, você faz o quê? Posição do percentil é igual a I vezes N mais 1 dividido por 100. Quem que é esse nosso I? Esse nosso I é justamente o percentil que você quer encontrar. Quem é esse N? É o número de dados do teu conjunto. Se acontecer de você realizar esse cálculo para saber a posição do percentil e ele der um número fracionário, um número com vírgula, você vai fazer o quê? Você vai pegar o inteiro anterior, o inteiro posterior e tirar a média entre eles. Aí esse vai ser o teu percentil. Lembrando, essa fórmula só dá a posição do percentil. Então, por exemplo, aqui, ó, calcule o P30 e o P65 para os dois conjuntos de dados abaixo. Então, se a gente fosse saber qual que é o percentil 30, eu teria a posição do percentil 30 é igual a 30 vezes... Quantos dados temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui seria 14 mais 1 dividido por 100. Simplifica aqui um zero. 14 mais 1, 15. 15 vezes 3, 45. 45 dividido por 10, 4,5 é a posição em que se encontra o percentil 30. 4,5 é um número decimal, é um número que gerou uma fração aqui. Então, eu tenho que pegar o quê? O termo que está na posição 4 e o termo que está na posição 5 e fazer a média deles. 1, 2, 3, 4, 5. Estes dois valores aqui, eu vou fazer a média deles. 12 mais 15, 27. 27 dividido por 2, 13,5. Então, nós temos que o P30 desse conjunto de dados é 13,5. Ou seja, o percentil 30 é 13,5. Para o 65, mesma coisa. Eu só vou trocar aqui o 30 por 65. E agora aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, aqui são 15 dados. Então, se eu fosse calcular a posição, eu teria a posição do 30 igual 30 vezes 15 mais 1, dividido por 100. Simplifica. 15 mais 1, 16.
16 vezes 3 dá 48. 48 dividido por 100, 4,8. Veja o que acontece, que apesar de ter um dado a mais, eu vou ter que fazer o quê? Pegar o elemento de número 4, 1, 2, 3, 4, e o de número 5 e fazer a média deles. Então, por mais que tenha uma informação a mais aqui, o percentil, nesse caso, continua sendo 13,5. Então, calcular o percentil é calcular o dado que representa um determinado percentual do meu conjunto de dados. Certo? E agora os quartis. Os quartis, como eu comentei antes, eles são medidas de posição também. Eles são representados por Q1, Q2 e Q3. E nesse caso dos quartis, eles dividem o seu conjunto de dados em 4 grupos. Então, se o todo, a gente sabe que é 100%, se eu vou dividir em 4 partes, eu vou ter 25% dos dados em cada uma das partes. Ou seja, o primeiro quartil, ele vai separar os teus dados em 25% antes dele, 75% depois. O segundo quartil, ele separa em 50% para cada lado, ou seja, mediana. E o terceiro quartil, ele separa 75%, ou seja, 75% antes, 25% depois. E aí, como que eu faço para calcular os quartis num conjunto de dados? É a mesma expressão que nós tínhamos antes para calcular os percentis, só que uma diferença está aqui embaixo. Ó. Antes eu dividia por 100, porque percentil 100%, 100 partes. Agora, quartil, 4 partes. Então, eu divido por 4. Mas o restante continua igual. Agora, olha só. Se o valor for fracionário, calcule o valor intermediário. Mesma coisa de antes também. Então, aqui ele pede para calcular os quartis para 2 conjuntos de dados abaixo. Aqui nós temos 2 conjuntos de dados. Então, nós temos que primeiro calcular a posição desses quartis. O primeiro, ele está na posição 1. 1 vezes 14 mais 1, dividido por 4. Isso dá igual a 3,75. Posição 2. 2 vezes 14 mais 1, dividido por 4. 7,5. E agora a posição 3. 3 vezes 14 mais 1, dividido por 4. Isso daqui vai dar 11,25. É isso, né? 15, 11,25. Então, aqui nós temos a posição dos 3 quartis. A posição deles aqui no conjunto de dados. Como são todos decimais, então eu tenho que pegar o intermediário. Entre 3 e 4, entre 7 e 6, e aqui entre 11 e 12. Primeiro quartil, então, entre o terceiro e quarto termo. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Os dois são 12. 12 mais 12 dividido por 2 dá 12. Então, o primeiro quartil é 12. O segundo quartil, entre 7 e 8, né? Vou ter 7 e 6, entre 7 e 8. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 mais 17, 37. 37 dividido por 2 vai dar 18,5. Então, o nosso quartil de número 2 é 18,5. E o nosso quartil de número 3, entre 11 e 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 25 mais 25, 50. 50 dividido por 2, 25.
Então, esses são os nossos quartis. Ou seja, quando eu pego e divido o meu conjunto de dados em partes de 25%, cada um desses valores que divide essas partes em 25% são os quartis, que é o 12, o 18,5 e o 25. Outro aqui fica como exercício de casa para vocês, tá? Os quartis, então, eles são medidas de posição resistentes em uma distribuição. Então, uma medida de variação alternativa ao desvio padrão é o que a gente chama de distância interquartil. O que é a distância interquartil? Que é chamado de D de Q, né? É você pegar o quartil de número 3 e subtrair dele o quartil de número 1. Com isso, a gente sabe o quê? Que 50% das observações se encontram entre Q1 e Q3. E esse D de Q, que é a distância interquartil, mede a amplitude desses valores. E aí, dentro dessa ideia dos quartis, surge o que a gente chama de resumo dos 5 números. O que é o resumo dos 5 números? Os 5 números são o menor termo do teu conjunto de dados, os 3 quartis e o maior valor do teu conjunto de dados. Podemos dizer, também falar como o resumo, os 5 dados são o limite inferior do teu conjunto, o limite superior do teu conjunto e os 3 quartis, ok? Então, esses valores compõem os chamados resumo dos 5 números. E eles são importantes para quê? Para você ter uma ideia da assimetria da tua distribuição de dados. De forma resumida, a gente pode dizer que eles dão uma noção de que se esses teus dados estão simétricos ou assimétricos, ok? Para uma distribuição ser simétrica ou próxima de simétrica, o que precisa acontecer? O quartil 2 menos o limite inferior tem que ser aproximadamente igual ao limite superior menos o quartil 2. O quartil 2 menos o quartil 1 tem que ser semelhante, aproximadamente, o quartil 3 menos o quartil 2. E aqui também a mesma coisa. A distância entre a mediana e o quartil 1 e o quartil 3, eles precisam ser menores do que a distância entre o Q1 e o Q3. Então, ó, a distância entre as medianas, aliás, desculpe, a distância entre a mediana e o Q1 até o Q2 precisa ser menor que a distância do Q1 até Q2. A diferença de Q2, que é o limite, que é o quartil 2, até o limite inferior, que é o x1, ela é chamada de dispersão inferior. E essa outra aqui é chamada de dispersão superior, ok? Então, como já falado antes, a condição nos diz que essas duas dispersões elas devem ser aproximadamente iguais para que a nossa distribuição de dados seja simétrica. Então, aqui, por exemplo, temos aqui um conjunto de valores, que é o exemplo que nós tínhamos antes já. O resumo dos 5 números são quais? 10 é o limite inferior, 30 é o limite superior. O quartil 1, quartil 2 e quartil 3 usa aquele método que nós utilizamos antes para calcular os quartis. E aí nós encontramos esses valores aqui, certo? E, de forma análoga para esse outro conjunto de dados também, o inferior, o superior e os quartis.
Então, usando os critérios que nós temos acima, é possível verificar a simetria dos dados, ok? Antes de ir para o Boxplot, é até um trava-língua já, Boxplot, eu queria comentar com vocês quando eu vou calcular percentil ou quartil de dados que estão organizados em tabelas de frequência. Até agora, nós vimos como calcular os quartis e percentis de dados brutos, ou seja, de dados onde você tem descrito cada um dos termos. Mas aí vem a pergunta, e se esses dados estiverem agrupados em tabelas de frequência? Como que eu faço para descobrir quem é esse quartil ou quem é esse percentil? Aí eu vou utilizar um exemplo para mostrar para vocês. De uma forma muito semelhante, para não dizer igual, nós utilizamos aquela mesma fórmula para calcular a mediana de dados que estão agrupados. Até porque eu comentei hoje com vocês que a mediana ela é um tipo de quantil também. A fórmula que nós vimos para calcular a mediana era a seguinte: limite inferior da classe mais K vezes o somatório das frequências menos a frequência absoluta anterior à classe onde está contida aquele percentil, tudo aqui dividido pela frequência do intervalo onde está contido, o nosso quartil ou percentil. E isso tudo vezes H. Quem que é esse H? Ele é a amplitude do intervalo. Lá na mediana, ao invés de K aqui, apareceu o quê? 1/2. 1/2 por quê? Porque eu queria a metade dos meus dados, eu queria 50% dos meus dados. Nesse caso aqui, não é necessariamente os 50%. Quando eu falar de quartil, eu vou estar falando de 25%. O que é o 25%? 1/4. Ou eu vou estar falando de 50%, ou eu vou estar falando de 75%. E aí, dependendo qual quartil que eu quero, se eu quero o primeiro quartil, aqui vai 1/4. Se eu quero o segundo, 1/2. Se eu quero o terceiro, 3/4. Se eu estiver falando no percentil, aí eu vou ter o quê? Se eu quiser 1%, 1/100. Se eu quiser o percentil 35, 35/100. Para ilustrar de uma forma melhor, vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que eu coletei a altura de alguns indivíduos e organizei esses dados em classe. As alturas que eu obtive foram de 160 até 180 centímetros. E eu separei isso em classes de 4 centímetros. De 160 a 164, de 164 a 168, de 168 a 172, de 172 a 176, de 176 até 180. Essas são as classes. A frequência de cada uma das classes, aqui então a altura, a frequência de cada uma das classes foi, nessa primeira 4, aliás, nessa primeira 7, na segunda 4, na terceira 5, na aqui 8,
e aqui na última 16. Então vejam que para poder calcular isso daqui, eu preciso primeiro do limite inferior da classe onde está contida o meu quartil. Mas para saber em que classe ele está contida, e assim como a gente fez na mediana também, nós precisamos obter a frequência relativa. Ou seja, o que é a frequência relativa? Pega aqui. A frequência relativa não, desculpem, frequência absoluta. Então, o que é a frequência absoluta? Eu vou pegar o termo, mantenho ele. Agora aqui, pego ele e somo com o anterior. 4 mais 7, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 16, 40. Frequência absoluta. Frequência absoluta não. Desculpem, eu estou viajando muito. A frequência acumulada aqui, tá? A frequência absoluta está aqui. Então, agora que eu tenho esses dados, como eu fui somando cada uma das frequências absolutas, eu cheguei à frequência acumulada, que deu 40. Isso significa o quê? Que eu tenho um total de 40 dados. Então, digamos que eu quero calcular o quartil 1. Se eu quero calcular o quartil 1, o que é o quartil 1? É 25% dos dados, ou seja, é 1/4 dos dados. Se eu tenho 40 dados e eu quero saber 1/4 deles, 40 dividido por 4 dão 10. Então, esse cara que eu estou procurando, ele está na posição 10. Logo, eu vou olhar aqui dentro das minhas frequências, onde que está a posição 10. Bom, até aqui eu tive 7. Até aqui eu tive 11. Então, quer dizer que o quartil que eu estou procurando, que é o quartil 1, ele está dentro desta classe. Aí é só aplicar a fórmula. Se ele está dentro dessa classe, o limite inferior dela é 164. Mas o nosso K é 1/4. Que multiplica o somatório das frequências. Qual que é o somatório das frequências? 40. Menos a frequência absoluta anterior à classe. Anterior a 11, na frequência absoluta, é 7. Tudo isso dividido pela frequência do intervalo, que é 4, multiplicado pela amplitude do intervalo. 168 menos 164, 4. Resolvendo, então, o meu quartil 1 será 164 mais 1/4 de 40 dão 10. 10 menos 7, 3. 3 sobre 4 vezes 4. Simplifica os dois 4. O meu quartil 1 é 164 mais 3. Então, meu quartil 1 é igual a 167. Ok? E é assim, então, que eu calculo tanto o quartil quanto o percentil dos dados. O decil eu não vou passar porque ele acaba seguindo o mesmo padrão e ele não tem tanta aplicabilidade agora como o quartil e o percentil, certo? Mas, enfim, quando eu tiver os dados agrupados em tabelas de frequência, eu tenho que usar esta fórmula aqui para poder calcular os quartis ou percentis. Para a gente finalizar, então, o box plot, que é o quê? É um gráfico, chamado gráfico de caixa, por vezes. Ele é uma representação gráfica do resumo dos nossos 5 números. Como que eu construo um box plot? Inicialmente, eu faço um retângulo com os quartis e a mediana. Retângulo. Então, você coloca aqui o quartil 1, aqui o quartil 3, e aqui a mediana, que não necessariamente vai estar no meio do seu retângulo, vai estar em algum lugar aqui, né?
que vai ser o seu Q2. Depois você calcula os limites superior e inferior. O que é limite superior e limite inferior? É até onde que pode vir deste lado os teus dados e até onde que os teus dados podem vir deste lado. E aí, como que você faz para calcular esse limite inferior e superior? O superior é o Q3 mais 1,5 vezes... Lembra do que é esse daqui? Em resumo, eu posso dizer que é o comprimento dessa caixa. É a diferença entre o Q3 e o Q1. Nós vimos antes. É a intensidade interquartil. O limite inferior vai ser o quartil 1 menos 1/2 desse valor. A partir desse Q3, eu vou fazer uma linha para cima, ou se o meu box plot estiver nesse sentido, para o lado, eu vou fazer uma linha até o ponto mais remoto do meu conjunto de dados, que não ultrapasse nem o limite superior e nem o limite inferior. E aí, então, eu faço uma linha e está o meu box plot feito. Por exemplo, nesse conjunto de dados aqui. Então, o meu limite inferior é 10, o limite superior é 30, o quartil 1 é 12, o quartil 2 é 18,5 e o quartil 3 é 25. Então, o limite superior é igual a 25 mais 1,5 vezes a amplitude dos quartis. A diferença entre eles, 25 menos 12, dão 13. Se eu fizer aqui 25 mais 1,5 vezes 13, isso vai dar, como limite superior, 44,5. E como limite inferior, eu vou ter o limite inferior, que é 10, menos 1,5 vezes essa amplitude, que é 13. Isso daqui vai dar igual a 10, não, desculpa, 12, né? Porque é o quartil 1, não é o limite inferior. Então, eu vou ter 12 menos 1,5 vezes 3. Então, isso não pode ultrapassar, vezes 13, né? Isso não pode ultrapassar 7,5 negativo. Ou seja, quando eu pegar o limite inferior, ele não pode estar abaixo de 7,5. Ele não está. Então, eu posso colocar justamente ele aqui, o próprio 10. Fiz aqui essa linha e fiz um tracejado a partir do meu retângulo. Do outro lado, a mesma coisa. Como aqui o máximo é 30 e o limite superior não pode ultrapassar 44, então eu posso colocar o 30. Vejam que esse limite superior e inferior, ele é só um parâmetro. Ele não é o valor até onde vai meu gráfico. E então eu traço essa linha. E esse daqui é o chamado box plot, gráfico de caixa, onde aqui você tem informações como onde está o primeiro quartil, onde está a mediana, onde está o segundo quartil, de onde até onde vão seus dados. Outro exemplo é aqui, ó. Vejam o seguinte, aqui eu tenho os quartis, então eu vou calcular o limite superior. O limite superior é 25 menos 13,5, que dá igual a 11,25. Então, vai ser 25 menos 11,25, mais, né? 11,25 vezes 1,5. Vezes 1,5. Mais 25. Isso dá para a gente 42,25. Esse é o limite superior. O limite inferior vai ser aqui 13,5 menos 11,25 vezes 1,5. Vou botar aqui menos 25 menos 13,5. O limite inferior vai dar menos 3,75. Como o nosso menor valor do conjunto de dados é 10, e esse 10 ele não é menor que 3,5 negativo, então ok, eu posso representar ele aqui.
Show de bola. 10 é onde vai esse segmento. Agora, o outro segmento, que é o limite superior, ele não pode passar de 42. E o nosso último dado aqui é 59. Então, eu não vou colocar o 59. Eu vou colocar quem? Eu vou colocar o termo que vem imediatamente antes do 59, que é o 30. Então, aqui ele vai até no 30. E aí, o 59, ele não vai estar contido dentro do nosso dado. Ele vai ficar aqui fora como um ponto. Ou seja, ele é um elemento que ele não está dentro das informações ou dos dados que eu tenho próximo à minha mediana. Outra observação. A mediana não necessariamente vai estar no meio do retângulo, tá? Porque é a mediana dos dados. E essa mediana dos dados, que é o quartil 2, não necessariamente ela está bem no meio do quartil 1 e do quartil 3, certo? Esse é o box plot, então, certo? Era isso que eu teria para vocês hoje, então. Abraço e até a próxima.